Olá, no Foco Negócio de hoje, nós vamos falar sobre planejamento e gestão estratégica. Estou aqui com o Alberto Besser, profissional com experiência nos segmentos de bebida, aviação, engenharia, entre outros. Alberto, tudo bem? Tudo bem, Fabrício? Vamos lá. Você gosta muito de enfatizar de que você fala sobre planejamento e gestão estratégica. Por que isso? Fabrício, pelo seguinte, pela minha experiência profissional, o que eu aprendi? De nada adianta você fazer um belo de um planejamento usando o melhor ferramental que existe à disposição, se esse planejamento ele vai virar apenas um quadro preso na parede, Com a missão, né? Com a visão. bonitinho, com plaquinha de vidro em volta, os objetivos, etc. Se ele vai virar um encarte, se ele vai virar aquele documento que quando o colaborador entra na empresa, olha, colaborador novo, esse é o nosso planejamento, se ele vai ficar no site da empresa, tudo isso é maravilhoso, mas não tem valor se não entrar no DNA da pessoa. Perfeito. Ou seja, se a pessoa não incorporar que aquilo... E aí isso passa muito pelos valores, né? Passa pelos valores, e os valores, né? Toda essa questão, no momento em que, usando o ferramental, fica a clareza da visão da empresa, que ela quer alcançar no determinado período de tempo, a própria missão, o propósito e os valores, isso inerentemente também vai dizer a velocidade em que a empresa faz atualizações do seu planejamento. Que esse, para mim, é o grande segredo para que o plano, que é o resultado do planejamento, seja vivo. Seja efetivo, né? E dinâmico e não estático. Porque senão você monta um plano, ele fica bonito, mas a execução dele... Por isso que você fala muito de gestão, né? De planejamento e gestão. Ou seja, vou fazer um plano, mas como é que eu faço para tocar ele? Exatamente. Por que que você, o que você tem de diferente e por que que você acha que as pessoas efetivamente não acabam não tocando? Pelo dia a dia, pelo movimento tático? Não, eu acho que é pela falta de um sistema de gestão adequado. Entendi. No momento que você tem um sistema adequado de gestão na organização, o planejamento passa a ser visto como um processo e não como um evento estático. E no momento que é um processo, você periodicamente revisita ele no automático, adequando o norte da organização à complexidade e incerteza do mundo contemporâneo que cerca. Entendi. É por isso que você fala muito de planejamento, gestão, planejamento enxuto, não é isso? Exatamente. Porque tem que ser uma coisa muito mais fácil de você executar, né? Isso mesmo, isso mesmo. É baseado em quê? Olha só, quando a gente fala no planejamento enxuto, oriundo do sistema de gestão enxuto, enxuto é uma palavra traduzida do inglês, que significa lean em inglês, e uma história da palavra, como é que ela surgiu, aí fazendo uma retrospectiva, é o seguinte: tudo começou no sistema Toyota de produção, Sim. Que é uma empresa que é um excelente exemplo de planejamento e gestão da estratégia. Execução, né? Exatamente. Então, quando a Toyota estruturou o seu sistema Toyota de produção, que tem dois pilares, respeito pelas pessoas para gerar melhoria contínua, eles conseguiram mudar a forma de fazer automóveis, criando uma dinâmica que até então não era conhecida no mercado. Eles entraram no mercado americano de uma forma muito forte e os Estados Unidos começaram a estudar o que os japoneses faziam. Daí, numa visita à Toyota, uma vez, um americano chamou de lean, esbelto, enxuto, o que ele estava vendo. E aí surgiram 5 princípios de uma organização lean, que valem para qualquer organização, que é valor, fluxo de valor, sistema puxado, em suma, alguns detalhes em que, no momento que você vê o sistema de gestão como um conjunto, um dos elementos é o planejamento estratégico. Perfeito. E aí, por exemplo, você pega as empresas hoje de tecnologia, com uma garotada tocando, que às vezes tem uma dinâmica muito forte, mas tem um ímpeto muito grande de executar e pouco de planejar. O quanto existe um choque? E aí, nesse sentido, o modelo Canvas, de planejamento, ele se adequa a isso melhor? Eu acho que um dos prós do modelo Canvas é justamente a questão visual.
Sim. Eu acho que... Você olha o plano numa folha, né? Exatamente, que conceitualmente está muito ligado à maneira como a Toyota trabalha também, fazendo uma ponte, com a gestão visual muito forte. Mais do que muito texto, muita palavra, são os conceitos. E o Canvas ele tem um diferencial justamente nesse sentido, de permitir que você visualize melhor na construção do plano. É uma questão interessante. Entendi. Perfeito. Aí, voltando ao tema dessas empresas de tecnologia, as empresas modernas, como conseguir implementar, por exemplo, você pega as forças de Potter, matriz BCG, ciclo de vida de produto, Oceano Azul. Essas ferramentas, elas são fundamentais para a execução de um plano de uma empresa de tecnologia ou elas só compõem no modelo atual? Eu acho que elas valem para qualquer organização, de qualquer porte ou de qualquer setor. Acho que são ferramentas que têm um embasamento científico muito forte por trás e uma aplicação prática nas organizações muito grandes ao longo do tempo. É claro que você tem que usar essas ferramentas à luz das necessidades da tua organização. Né? Você vai usar, você tem um portfólio de ferramental à tua disposição e você vai fazer a melhor escolha. Mas eu friso o seguinte, é a periodicidade. Porque no momento que a gente está indo para a quarta revolução industrial, agora com a indústria 4.0, manufatura avançada, em que você junta o sistema digital com a máquina e com o ser humano, as coisas estão acontecendo muito rápido, Fabrício. Então, o replanejamento da organização, ele tem que ser contínuo. Usa um bom ferramental, mas aumenta a periodicidade e a forma como você replaneja. Perfeito. Assim, não tem como a gente fugir desse assunto, que já que a gente está falando de empresas de tecnologia, você acha que um planejamento, assim, até para quem está nos assistindo pela primeira vez, ou então essas pessoas que estão sendo inseridas no mercado de trabalho agora, para evitar uma possível uberização do seu segmento, um planejamento se torna vital, ou às vezes nem um planejamento prevê isso? Como é que você enxerga? Eu acho que o planejamento é vital. Planejar é vital, sim, e vai continuar sendo. Mas de nada adianta planejar sem ter uma execução adequada. Você tem que trazer o que você planejou para o dia a dia da tua organização. Senão ficam duas coisas estanques. É isso que o modelo antigo, ele tinha às vezes um distanciamento muito grande entre um belo planejamento e uma execução adequada. O sistema de gestão adequado, a organização, e o Uber tem o dele, ele junta a parte do planejamento com a execução. Perfeito. Porque eu lembro, assim, eu tive em 3 multinacionais muito grandes, antes de estar à frente do IDCE, e assim, eu lembro que às vezes, logo no início da globalização, a matriz, que muitas eram na Inglaterra, outras eram nos Estados Unidos, elas queriam padronizar o planejamento de cada empresa, só que a gente ia para um hotel, ficava lá, mas na hora de executar, aquilo não saía do papel. E aí, isso além de ser custoso, com certeza, você perde tempo do seu executivo lá num hotel, ao invés de estar performando, você acaba mudando os rumos, né? Como é que a empresa faz hoje com essa garotada, com a dinâmica, com a mudança muito grande? Como é que você faz para isso acontecer? Olha, eu acho que tem uma maneira muito legal, muito interessante, que é justamente se basear no que a Toyota fez. Apesar de ter começado 50 anos atrás, ela tem um fator muito interessante, que é justamente a gestão visual e a liderança participando diariamente com a garotada da solução de problemas. O grande segredo é, toda organização tem problemas. A organização que não tem problemas é a que mais tem problemas, a que diz que não tem problemas. Sim. O problema é uma forma de você galgar um outro patamar, se você souber resolvê-lo. Um jargão batido, mas que é real, transformar um problema em oportunidade. Exatamente. Né? E na visão da Toyota, justamente, problema é qualquer situação fora do padrão. Então, ele pode ser uma anormalidade, se o teu padrão cair com relação ao que era, ou pode ser uma oportunidade, se for entrar num novo mercado, vamos dizer, você está trabalhando no Brasil, e faz surgir uma venda para a China que você não vai negar. E que você tem que aceitar. Você criou um problema. Você não tem um padrão na tua empresa para conseguir aproveitar isso. Mercado. Exatamente. É um problema. Mas é um bom problema, é uma oportunidade. Nas duas situações, você vai ter que estruturar a tua empresa,
usando ferramentas do planejamento e principalmente usando técnicas, um sistema de gestão para passar rapidamente o que foi planejado, para poder entrar na China, justamente para dentro da tua organização, para poder aproveitar essa oportunidade. E aí a gestão visual e humana, ela faz uma diferença muito grande com relação a apenas uso de softwares e técnicas. Como é que você tangibiliza essa questão humana? Como é que você traduz isso na prática? Olha, na prática é envolvendo as pessoas. Uma das formas mais fortes de você usar a inteligência das pessoas é justamente envolvê-las na solução de problemas, de uma forma sistemática e padronizada. Você vê um pouco de história que acho que é importante. O ser humano, ele há 12 mil anos atrás ocupou a Terra, o Homo sapiens. Nós somos descendentes do Homo sapiens. Ele de 100 mil a 12 mil anos atrás ocupou o globo. O formato do cérebro é quase igual ao nosso hoje. Ou seja, você não tem como numa empresa separar na folha de salarial, olha só, eu vou pagar pela cabeça, tronco, corpo e braço e eu não quero pagar pelo cérebro. Não. Você paga pelo cérebro. O que a Toyota percebeu muito cedo é o seguinte, que é um desperdício não usar a inteligência do colaborador. Só que você tem que ter técnicas, métodos, sistemas e ferramentas para fazer isso. De acordo com o perfil de cada um. De acordo com o perfil de cada um. E a potencialidade. Mas quando você tem técnicas que somam as diferenças, o todo é maior do que a soma das partes. E aí você começa a traduzir o que você planejou para a gestão diária da organização. Não fica uma coisa estanque. Isso vale para a indústria, comércio e serviços, micro, pequena, média e grandes empresas de qualquer setor. Entendi. E assim, para quem está nos assistindo e quer montar um plano estratégico da empresa, evidentemente no Google tem alguns modelos que você pode pegar, ou se você for nosso aluno, você pode assistir aqui a nossa aula, livre para você escolher. Mas, para quem é de uma microempresa, de uma média empresa, o plano é tão importante quanto uma grande empresa? O plano sempre é importante. E aí, como é que essas pessoas podem fazer para executar isso? Elas vão, como você bem falou, na disciplina do IDCE, ele vai ter uma aula em que ele vai primeiro conhecer vários tipos de ferramenta que existem, uma análise de ambiente externo, uma análise do ambiente operacional com as forças de Porter, uma análise do ambiente interno, matriz SWOT bem feita, matriz de Ansoff, produto-mercado, matriz estratégias genéricas de Porter, matriz BCG, do Boston Consulting, matriz da McKinsey. Ferramental, ele vai ter muitos. Está ali à mão, né? Está à mão. A questão é, cada organização, dependendo do porte, dependendo do interesse, vai usar parte ou não das ferramentas. Mas tem que existir um plano e tem que existir a execução do plano. A gestão da execução desse plano. Essas questões são importantes. Perfeito. E assim, eu tenho uma curiosidade, que é a seguinte. Será que essas empresas que foram tomadas no mercado, não só pela uberização, mas empresas que surgiram e tomaram outras, será que essas empresas não se planejaram? Que isso as pessoas perguntam muito, né? Ou simplesmente não fez um planejamento adequado, ou tem coisas que não são mensuráveis num plano? Não, eu acho que, ainda mais tendo data analytics hoje, você tem um big data, você tem muito dado à disposição, Então não é falta de dado que impede de fazer um bom planejamento. Na minha opinião, é a velocidade de reação à mudança do cenário. Entendi. Tá? Se você não tiver um sistema de gestão que faça com que a equipe que cuida do planejamento periodicamente revise com a velocidade necessária para se adequar à mudança do mercado, você vai fazer tudo direito e a empresa pode falir do mesmo jeito. E você, mas o que não foi feito? Vocês não foram tão rápidos como a concorrência, porque alguém não detectou que a concorrência estava fazendo isso. E por que não estava fazendo? É por falta de ferramenta? Não, a ferramenta tinha. É por causa da velocidade de reação. De resposta, né? De resposta. Há uma mudança. Há uma mudança. Que eventualmente você não prevê. Que você eventualmente não prevê, mas você detecta e depois executa uma reação. Ou contra o teu concorrente, ou entra no Oceano Azul,
mas você está acompanhando, você está usando Big Data, você está usando Analytics a teu favor no âmbito de um guarda-chuva de planejamento e de execução por meio de um sistema de gestão adequado. Perfeito. E para finalizar aqui, quem é o profissional da empresa que vai tocar o planejamento estratégico? Porque, às vezes, uma empresa tem um porte muito grande e tem uma área de planejamento, Sim. que dá suporte aos departamentos. E, às vezes, numa empresa não dá para ter esse nível de detalhamento. Quem é o cara com perfil para tocar um planejamento numa empresa? Eu acho que é muito importante uma competência relacional. Eu diria que é importante, se a empresa tiver essa área, normalmente o ideal é que seja uma pessoa que se relaciona muito bem com as áreas. Por quê? Porque ela vai precisar do envolvimento das pessoas das outras áreas para compor o planejamento. Especialmente se for aquilo que eu defendo, uma revisitação periódica do planejamento. Você tem que manter o contato com essas pessoas. Contínuo. Contínuo. Tipo, a cada 2 meses, pessoal, a gente vai rever. Pô, mas a análise ambiental você vai rever. Matriz das 5 forças de porta você vai rever, sim. Mas depois entra no sangue. Você já não pega isso como um evento específico de planejamento. É um processo da empresa. Sim, é uma questão de processo. É uma questão de processo da empresa. Mas o cara também tem que ser analítico, né? Não, tem que ser analítico. E na empresa menor não tem jeito. Vai ser o chefe, vai ser o dono, vai ser a pessoa que está com ele. Mas não precisa, isso não dá dor de cabeça. Isso não é uma complexidade grande. Ele tendo ferramental bom, ele vai conseguir fazer. O importante é uma periodicidade menor para pegar as mudanças e a passagem de bastão para a execução da estratégia. Porque tem um gancho aí. Tem um gancho. Porque tem muita gente que é muito boa estrategicamente e não é boa taticamente e vice-versa. Isso. Você tem que achar um profissional que tenha essas duas competências. Exatamente. Capacidade de pensar, olhar, como o americano diz, né? Big picture, Isso. E, ao mesmo tempo, tocar o negócio. E manter relação com as partes interessadas, senão, por melhor que ele seja tecnicamente e por melhor que ele seja de conhecimento, se ele não se relaciona, ele não vai conseguir fazer com que as pessoas trabalhem com ele para poder ter o big picture. Ele vai ter um pedacinho, um small picture. Então, na verdade, é um profissional que tem que reunir algumas competências muito importantes. Sim, sim. Maravilha. Sim. Obrigado, Besser. Okay, Fabrício. Esse foi mais um Foco Negócio. O tema de hoje é planejamento e gestão estratégica. Um abraço. Um abraço para vocês. Até logo.